Ok, nós vamos começar com a nossa aula então. Vamos falar o que é OTA, o chamado OTA. Vamos falar sobre OTA e Dealing Range, ou chamado DTR. Crato, permita-me gravar eu, deixa eu gravar. Já está gravando o meu? Também queres gravar? Grava então. Yeah, deixa eu gravar. Alright, antes de mais nada, eu vou puxar aqui para cima, né? Vamos falar primeiro do Fibonacci. O que é Fibonacci? Fibonacci é coisa de Deus, né? Essa proporção existe na natureza, não é o que nós inventamos. Essa proporção veio na natureza. Ela simplesmente mensura, não é, a capacidade. Queen, não entendi. Para depois mandar. Quem vai mandar depois na aula? Depois eu vou mandar, quando eu gravar, vou mandar lá na turma. Ah, yeah, yeah, yeah. Boa. Ok, vamos então começar, né? Segundo o próprio Google, o que é Fibonacci? Fibonacci consiste numa sequência, não é? Infinita de números que obedecem a um padrão, em que cada elemento subsequente é a soma dos dois anteriores. Assim, após 0 e um vem 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. E essa sequência foi descoberta pelo Leonardo Fibonacci, né? Que é um matemático, né? Entusiasta naquela altura. Ah, e essa sequência começa como eu acabei de dizer. Então, foi feita a partir, né, da observação do crescimento populacional de coelhos, alright? E há uma história por detrás disso, na realidade, mas o que a gente quer trazer aqui é que essa sequência de crescimento não foi só observada em como os coelhos se reproduzem, mas em muitos padrões na natureza, em muitos organismos vivos. Quer dizer, vamos chamar assim, que o Fibonacci, existe uma lei aí que é uma, chama lei de Deus, uma coisa assim, que você encontra basicamente em quase todos os seres vivos. Quer dizer, é um padrão numérico que basicamente Jeová utilizou que é para criar um universo, ok? Eu não sei qual é, praticamente não me interessa. Bem, o que eu quero trazer aqui hoje, não é que vocês entendam isso. Deixa eu ir daqui para aqui, e acho que é assim, ok? Então, eu tenho aqui, né, dois OTA e o uso do Fibonacci. Se eu quiser ver o padrão de crescimento, se eu quiser mensurar o padrão de crescimento de um impulso, eu vou usar o quê? A sequência de quê? De Fibonacci, que é basicamente isso. Não é como eu li há pouco tempo aqui, é uma sequência que é infinita de números. Mas eu aqui tenho uma sequência finita de números. Por quê? Porque eu tenho o quê? Um início, tenho um fim. E qual seria o meu início, qual seria o meu fim? Alguém sabe? Por exemplo, eu teria aqui impulso, né? Fim do meu impulso e início do meu impulso. Logo, eu tenho o quê? Uma sequência finita de números aqui. Então, eu vou mensurar, não é? Até onde o mercado pode quê? Pode retrair segundo a minha sequência de quê? De Fibonacci. Porque ele vai mensurar especificamente a taxa de crescimento dessa tendência. Ele mensura a taxa de crescimento dessa tendência. E para onde ele tende quê? A parar, não é? De quê? Ou seja, vamos supor, os coelhos vão crescer em linha exponencial, né? Pá, 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 pá. Em uma semana eles reproduzem quatro. Mas na quinta semana ele começa a cair na reprodução, começa a cair na sexta, na sétima, na oitava. Mas na 10ª semana ele começa a voltar quê? O crescimento normal. E depois dispara novamente e assim sucessivamente num período de 3 meses. Conseguindo entender o que eu quero dizer para vocês? É a mesma coisa que temos aqui. Então, se a população de crescimento é exponencial durante 5 semanas, mas depois, né, 2 semanas depois dessas 3 semanas de crescimento, ele começa a, quê? A retrair e a cair. E a gente consegue mensurar basicamente até qual é o número, não é, que ele consegue quê? Ou seja, até onde ele consegue crescer. Por quê? Porque se vocês olharem para o mercado especificamente, nós temos que, nós temos, nós aqui funcionamos de acordo com o quê? A preço e tempo, certo? Nós funcionamos de acordo a tempo e preço. E logo, a nossa taxa de crescimento para coelho seria a nossa taxa de crescimento no preço. Ou seja, o nosso preço é a nossa taxa de crescimento dos coelhos. Ok? Então quer dizer que, tipo, se o mercado cria uma range operacional, então ele vai crescer dentro de um período de tempo, certo? E vai chegar um período também que ele vai precisar o quê? Começar a recair, né? Porque a taxa de crescimento começa a decair. Começa a decair. Então, a sequência de Fibonacci vai nos ajudar a ver.
até qual nível do Fibonacci ele tende a parar de quê? De crescer. Ou seja, ele tende a parar de decrescer, ok? Usando a taxa de crescimento anterior como base. E logo, quando atingir esse número determinado, nós sabemos que ali a probabilidade deles voltarem a se reproduzir mais, ou seja, a probabilidade do mercado começar a crescer novamente é alta. Então, nós temos aqui, basicamente, a lógica do Fibonacci explicado. Alguém aqui tem dúvida? Quando pergunto dúvida, é para responder, não, não temos dúvida, pode avançar, Kratos. Não, sem dúvida nenhuma agora. Ok. Tem que participar da aula, jovens. Vou chutar. Não, mentira, tá brincando, vou não é chutar. Então, o que que acontece? O que acontece é que muitos de vocês não têm a lógica certa de como é que uma estrutura é formada e de como uma zona, uma dealing range é formada. O que é uma dealing range? O que é uma range? O mercado ele é constituído por tendências e range. O mercado se move de range para range. Desta feita, o que é que a gente vai ter? Desta feita, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter o início da range, não é? Ou seja, vamos ter aqui. Vamos falar primeiro dos constituintes de uma range. Vamos ter o início da range, certo? O fim da range, certo? Ok? E depois o pullback. Ok? Nós temos aqui três constituintes. Nós temos aqui três constituintes. O início, não é? E o fim, certo? E o pullback. Ok? Mas essa outra parte que é o corpo da range, nós também devemos levar em consideração. Por quê? Porque essa parte, ela vai ter o quê? Não é? Se olharmos para a questão de preço, ela vai ter key levels, ok? Vai ter zonas com liquidez, vai ter PDRAs, ou seja, Order Block, Fair Value Gap, Inverted Fair Value Gap. Ok? Então, essa parte é importante, porque vai ter zonas que podem incentivar o preço, né? Ou seja, podem atrair o preço e podem, de certa forma, né, obrigatoriamente mandar o preço para lá. Então, desta feita, numa range operacional, nós temos que a zona externa e temos a zona interna. A zona interna é simplesmente dentro do quê? Dos seus limites, onde que é o low e o high, ou seja, o início e o fim, ok? E nós teremos que, fora dessa parte, nós temos estrutura externa e aqui estrutura externa. E dentro nós temos que estrutura interna. Notem, eu não estou a considerar só, não é, os raios, o high, porque é tendência de alta. O low também faz parte da estrutura externa, porque a minha range operacional começa aqui e termina aqui. Esses são os meus limites. Traders não conseguem fazer uma análise com a estrutura, só com a estrutura, não conseguem fazer, porque não aprenderam direito a fazer análise com estrutura, não aprenderam a analisar uma structure. Então, aqui já está a dica. Uma range operacional é a tua estrutura. Então, quero dizer que daqui até aqui é uma range operacional. E daqui até aqui também uma nova range operacional. Daqui até aqui também uma nova range operacional. Daqui até aqui também uma nova range operacional. O que vai variar é o quê? É a fractalidade do mercado. Desta feita, o que difere é o quê? É só a tendência. E nós estamos aqui a observar num tempo gráfico X, mas se nós descermos num tempo gráfico Y, nós vamos ver que isso, de certa forma, é uma range operacional em que você pode tirar proveito. O mesmo acontece para o resto, mas o macro manda, ok? O macro manda. E o micro está te dizer que ele está fazendo um pullback. Se você considerar sempre o micro e não tiver aware do macro, você leva stop loss. Ok? Então, sempre que você vai fazer uma trade, o macro manda. O macro te diz para onde é que o mercado está a projetar. Por isso que eu digo sempre assim, quando eu dou exemplo sobre liquidez, um caminhão a descer a colina, ele rompe todo mundo. Diferente de um sedã ou de um Toyota Corolla, um rabo de pato a descer a colina. Vai romper as pessoas abaixo dele, mas um caminhão rompe praticamente todo mundo, ok? Não importa, a casa, não sei o quê, vai levar todo mundo. Por quê? Porque a força, a velocidade, a intenção, tudo isso, de certa forma, com certeza, ativa, com certeza, ativa. Provavelmente estarei na tua província próximo mês, tia. Provavelmente estarei na tua província. Provavelmente estarei na tua província. Tens que preparar já uma para me receber. Continuando então com a nossa aula especificamente, né? Vou Então, te queixar na tua cidade. cala só. Então, considerando aqui.
o que eu estou a dizer, manos, é para nós aprendermos a ler estrutura. Se vocês aprenderem a ler estrutura de acordo ao que eu estou a explicar, vocês vão entender praticamente. Aqui é só estrutura, ok? High, low e structure só. Então, isso, de certa forma, pode vir fractado, pode vir só marcando. Então, tem que aprender também a ler fractalidade do mercado. Então, isso é uma dealing range, aqui é o externo e aqui é o interno. E o mercado sai sempre de interno para externo, ok? E como é que a gente vai aprender a usar o Fibonacci nisso? Vamos usar o conceito de economia, chamado de premium e discount. Acho que é assim que se escreve, né? Oh, foda-se. Então, de acordo à minha linha do Fibonacci, de acordo com a minha linha de Fibonacci, eu já vou explicar qual é a intenção do preço de acordo a esses level de price, a esses levels aqui. E eu até poderia acrescentar, de certa forma, o level de 0,25, se não, acho que já não tenho aqui, 0,23 e 38, ok. Acho que seria benéfico acrescentar aqui, que é para vocês entenderem basicamente a intenção do market discount, né? É isso aí, Alberto. Obrigado, yeah? Yeah, mas vocês perceberam. Acho que é discount, sim. Discount. Discount. Que tem que ter um N. That's right. That's correct, my friend. Ok. Como é que eu determinei premium? Premium, numa dealing range, trata-se sempre das zonas com o preço mais caro. E discount trata-se sempre das zonas com preço mais barato. Ok? Então, se levamos em consideração o FIBS, o Fibonacci aqui, então, se o mercado tiver a retrair, se estivermos numa tendência de alta, né? E o mercado tiver a fazer o pullback, que é o retracement, nós vamos olhar o comportamento do mercado de acordo aos levels. Você consegue ver que, tipo, no level 0,23, se ele começa a subir, é bem provável que ele esteja a manipular. E se o market ele sobe, né? Se ele tem intenção de subir e está no level 0,32, não é? Se ele capturou liquidez, ou seja, se ele violou um low, não é? Nesses levels e não veio tirar o high formado anteriormente, então ele está a fazer indução ou está a criar liquidez, ok? É basicamente isso, né? Ele está a cair, tirou liquidez, mas não subiu, não conseguiu quebrar aqui em cima. Novamente cai, tira a liquidez, quebra, não consegue. Então, isso chama-se construção de liquidez. Quando o market está numa zona de mudança de estrutura, mas não consegue mudar a estrutura, quer dizer que ele está a construir liquidez. Até onde? Até ele atingir preços mais baratos. Quais seriam os preços mais baratos? A zona de discount. Nessa zona de discount, nós temos os levels de OTA específico para o mercado reagir. Se vocês aqui nessa zona de 0,18, 0,68, 0,6, 0,7 tiverem como um PDRA, tiverem uma indução, melhor se tiverem uma indução, mano, então vocês têm todo o queijo na vossa mão, porque o mercado vai especificamente entender que ali é o objetivo deles. E aqui vocês devem jogar também com um outro quesito, que é o tempo. Você tem que ver qual é o tempo, qual é a demora que o mercado está a ter, que é para entregar o preço nessas determinadas zonas, porque ele quer fazer um macro. Eu já disse, macro é quando o tempo se encontra com o preço. O preço é liquidez e PDRAs. Né? E tempo são as sessões de intervalos de tempo específicos, que pode ser intervalo de tempo de 90 minutos, 60 minutos, ou outra forma que vocês vão aprender, ou seja, que vocês podem aprender de acordo com a teoria, porque a teoria do tempo é vasta, ok? Então, há muitas formas de vocês considerarem o tempo. Aqui nós estamos aqui a explicar de forma mais básica é as sessões. Nesse caso, se vocês veem na sessão asiática que o mercado está a engasgar, não é? E abaixo dela vocês têm um PDRA, então vocês têm toda a caixa. É só vocês esperarem que o mercado, atenção, durante London, Kill Zone de London. Você tem que esperar que o market atinja aquele level especificamente do OTA que está dentro do, ou seja, que atinja o PDRA que está dentro daquela faixa de PDR, do OTA, ok? Que é o Ultimate Trade Entry, nesse caso é essa linha de Fibonacci aqui, este número de Fibonacci que eu decidi por aqui, ok? Atinge esse level específico e depois vocês começam a ver a reação do market durante a London Kill Zone. Até aqui alguma dúvida? Então, esses levels de premium discount, eles não são válidos só para estruturas de alta. Para estruturas de baixas, elas também são válidas, ok? O market também é válido para estruturas de baixa. Como é que vocês traçam o Fibonacci? Vocês começam do princípio do movimento até o fim do movimento, porque vocês estão a pegar aqui, estão a pegar o level de retracement. Então, logo, ele começou aqui e terminou aqui. E eu estou a analisar esse retracement que ele está a fazer. Até onde é que ele começa a apresentar sinais de reversão? A partir acima do quê? Do 50%. Nesse caso, se for estrutura de baixo,
Sim, Alberto, podes perguntar, mano. Kratos, por favor, no caso a gente vai puxar tipo num candle, por exemplo, de 1 hora para ter uma visão geral do mercado e onde ele vai acontecer esse retracement. Ah, exato. No caso, um exemplo, né? Num candle de 1 hora, mas você vai usar o quê? Se você está usando um candle de 1 hora, você vai usar o tempo gráfico de quê? Especificamente de 1 minuto, 5 minutos, né? Que é para você ter ali a tua range Right. operacional, porque você está em 1 hora, não vais por 15 minutos, não vai dar certo. Você vai pegar só uma sequenciazinha de candle, não vais pegar muita informação. Logo, é preciso fazer esse alinhamento também de tempos gráficos. 1 hora, 5, 1 minuto, ok? 4 horas, pegam aí também 5, 1 minuto a 15, se der, ok? E assim sucessivamente vão fazendo o acréscimo, ok? E não esqueçam que eu estou a explicar aqui, né? Dealing range. Quer dizer que toda range, né, é criada, todo movimento que quebra a estrutura. Lembra da primeira hora que eu falei sobre expansão? Todo momento que é expansivo e quebrou a estrutura, então ele forma uma range operacional dentro dele. E dentro dessa range operacional, como o preço é fractal, ele vai ter outras coisas, ok? Por quê? Porque uma candle, ele pode ser uma range operacional, uma candle diária, uma candle semanal, uma candle de 4 horas. Então, dentro dele, vocês vão ter um OTA, vocês vão ter um movimento expansivo e a saída, ok? Essa informação, se vocês forem, vocês vão encontrar. Então, externo, externo. O mercado sai de interno para externo, de interno para externo, sempre. Estrutura de baixa, OTA. Estrutura de alta, OTA. E dentro dessas zonas de premium discount, ok? É separado pelo ponto de equilíbrio, que é 50%. Se o mercado tiver a cair, vocês vão querer comprar ou vender em premium. Se o mercado tiver a descer, vocês vão querer comprar em... Ou seja, se o mercado tiver a subir, vocês vão querer comprar em discount. Essa é a lógica, right? E os melhores levels para se comprar e vender são sempre abaixo de 50% no level de 0,6 ou 0,7. Mesmo dentro das zonas do premium discount, vocês ainda têm que extremo premium e extremo discount. E é assim que a gente analisa basicamente aqui. Mesmo nessa zona aqui, então, aqui é o extremo. Ok, estou aqui, não sei o que, pato cagou na água. Façam um teste. Olhem para os vossos pares, ponham um gráfico de 15 minutos e veem praticamente como o mercado irá reagir nesses levels, ok? Quando vocês distribuírem extremo premium e extremo discount, vocês vão conseguir observar se o mercado, a maior parte das vezes, reage em algum número a extremo discount ou reage em algum número no discount normal, alright? Isso também se aplica para premium. Se vocês fizerem esse estudo, isso também é backtesting. Quer dizer que o backtesting não é só, nunca foi só sobre vocês fazerem recorde ou baixarem, não sei o quê, fazerem, não, 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 não. Estudarem um conceito específico de como funciona, de como se aplica naquele determinado par, também é backtesting. Analisarem o comportamento do mercado, se vocês poderiam ter pego alguma trade, review do dia, também é backtesting. Logo, você não pode parar de estudar, ok? E isso vocês podem levar para toda a vossa vida, de certa forma, ok? E quando vocês aprenderem sobre o conceito de liquidez, vocês vão aprender sobre liquidez interna e liquidez externa. O mercado sempre procura essas duas coisas. Quando vocês entenderem o básico funciona. Por isso é que eu não, na turma relâmpago, eu não acrescento muitas informações. Porque eu queria o quê? Eu quero ver que se com o básico vocês conseguem fazer dinheiro. Porque se com o básico vocês fazem dinheiro, quando eu acrescentar mais conhecimento para vocês numa outra turma, se calhar a turma relâmpago vai sofrer um upgrade, se calhar, ou top, estás a ver? Então você já diz, olha, eu já faço dinheiro com isso, já sei como fazer. Então, só acrescentar um conhecimento, eu preciso entender, preciso desvendar os sentidos, preciso desvendar o mecanismo de funcionamento para ver se eu consigo encaixar no meu plano de negociação. Por quê? Porque muitos de vocês, nós somos mesmo burros, somos atrasados. Sabes o porquê? Porque nós não testamos antes de usar, ok? Nós não nos preparamos, não temos um plano. Então, muitos destes miúdos que você vê aí não são traders. Trader é um ser profissional que tem um documento chamado plano de negociação e ele obedece estritamente ao plano de negociação. E ele sabe o que procurar, como procurar, quando procurar. E não gasta mais do que 1 hora no mercado. Se vocês acham que um trader é alguém que fica 24, 30, sei lá, 6, 7 horas em frente ao chart, é mentira. Isso não existe. A maior parte dos traders que eu conheço são pessoas que gastam muito pouco tempo no chart. Por quê? Porque eles têm um plano, têm uma visão e se não acontecer o que eles esperam do mercado fazer, eles não operam. Logo, isso é que é um trader. Alright? Então vamos para exemplos mais práticos sobre Dealing Range e OTA, porque eu misturei as duas coisas. No Dealing Range, vocês aprenderam sobre Premium Discount e aprenderam que o mercado tem levels operacional, ok? Mesmo dentro da... Né, vocês aprenderam que o mercado tem estrutura externa e estrutura interna. E há certos comportamentos aqui. Por exemplo,
Sempre, quando o mercado estiver a fazer um pullback, de acordo a conceito de liquidez, o mercado constrói liquidez. Ok? Se ele estiver fazendo um pullback, o mercado constrói liquidez. Ok? E perfis de mercado como MM, XM, aqui também são, de certa forma, categorizados, são formados. Por quê? Porque ele vai começar aqui como liquidez externa, como original accumulation, e ele aqui vai construindo mais pontos de liquidez, e quando atingir um certo level e vai encontrar um PDRA, vai tirar liquidez, ele começa a vir procurar liquidez equivalente, que é esses raios aqui que ele foi formando à medida que ele foi caindo. Ok? Então é basicamente isso que o mercado pode fazer. Ok? Então vamos continuar aqui. Vamos tentar pegar alguns exemplos aqui. Né? Vamos pegar um exemplo no gráfico diário do GBP-USD. Eu não sei, para quem costuma acompanhar as minhas revisões, mas não só um minuto. Ok, vamos usar esse exemplo do GBP-USD no gráfico diário. Ok, o que é que a gente tem aqui especificamente? Vamos olhar aqui, né? A gente tem primeiro o quê? A construção dessa dealing range, certo? O que é que a gente tem? Tem o low da range e tem o high da range que foi criado, né? E aqui vocês têm uma zona acumulativa. Não vamos ligar essas zonas. Vamos pegar o nosso Fibonacci, vamos traçar daqui do início até o final da range. O que é que a gente consegue observar sistematicamente? Conseguimos ver que, não é? Vamos olhar aqui, vou arrastar aqui. Ok, tá explícito, tá? Consegue observar bem, né? Yeah. Alright. E vocês olharem aqui, eu tenho um Fair Value Gap diário e o mercado teve uma parada aqui, né? Mas isso era manipulação de certa forma. Se vocês observarem mais abaixo, na zona de 50%, ele fez a mesmíssima coisa. Ele acumulou. Por quê? Porque o objetivo era ele começar a reagir e começar a entrar em força compradora. Mas, se você olhar aqui esse low, especificamente, é indução. Por quê? Porque mais abaixo você tem outro PDRA. Logo, ele... Deixa eu apagar já, tá ficar confuso. Ok, isso aqui é a nossa indução, né? E aqui é o nosso PDRA. Ok? E o que é que ele fez aqui? Acumulou, certo? Correu para a liquidez, mitigou no PDRA, tentou expandir, mas não. Logo ele criou mais liquidez, que são esses highs, esses levels de liquidez. Esses levels de liquidez, ok? São meus levels de liquidez, porque eu entendo que são as zonas com intenção na mudança da estrutura. E elas são válidas por quê? Porque estão dentro da zona de discount e por terem reagido a algum PDRA dentro da zona de discount, mas a própria zona foi quebrada, ok? Então, são zonas com liquidez, ok? Ou zonas manipulativas, ok? Então, ao chegar aqui, vocês conseguem ver a intenção dele de respeitar a zona. E ele respeitou a zona. Por isso é que ele criou uma zona de suporte. Como é que se cria uma zona de suporte? Sell to buy e buy to sell. Ok? Sell to buy e buy. Ok? Sell e buy. Criou uma zona de suporte. Buy to sell, buy e sell. Notem que essa candle aqui de sell, ele fechou abaixo da primeira candle de sell, ok? Então, está confirmado que é uma zona de suporte, ou resistência, perdão. Ok? Já que é um pouquinho diferente, porque eu tenho esse candle de indecisão aqui, ok? E esse candle de indecisão fechou bearish. Logo, a candle a seguir bullish fechou acima desse candle de indecisão bearish. Logo, é uma zona de resistência que se formou.
E à medida que ele foi crescendo, ele fez o que aqui? Ele varreu essa liquidez, ok? Mas criou essa range operacional aqui, com esse high e esse low e esse high. E dentro da mesma, criou-se um fair value gap, que é essa zona aqui, ok? Tirou-se este low desse dia, o mercado mitigou no fair value gap e simplesmente expandiu. Se vocês pegarem o FIBS, não é? Se vocês pegarem o FIBS, daqui vocês conseguem ver que o level, né, entrou para o zero, quase para o 0,70 e depois começou simplesmente a expandir, ok? E essa raia aí e essa zona aqui foi tida como inducement ou liquidez. Ok? Então já conseguimos encontrar aqui alguns padrões comportamentais, como a criação de liquidez, a reação nas zonas para indução e a mudança no estado de entrega do preço. Então, aqui na dealing range, vocês vão ter duas mudanças no estado de entrega do preço. A primeira mudança é quando ele encontra o teto da força compradora, certo? Que é quando ele faz o high, não é? E aqui é a zona em que o mercado teve a mudança no estado de entrega do preço. Alright? Ou muitos iriam marcar nessa zona. Ou o chamado CSD, ok? Que é a formação de uma ordem do bloco bearish. E para outros, vocês teriam MSS, que é especificamente esse ponto estrutural. Ou seja, quando vocês têm algo parecido a isso, isso é um MSS, ok? Até aqui dúvidas? Sim, qual é a diferença entre o MSS e o CSD? A diferença é simples, é muito simples a diferença. O CSD vocês imaginam como é que o morto bloco é formado. Aquela quebra da candle, né, contrária, é um CSD, alright? Mas já no MSS é o mais estrutural do que outra coisa, né? Quando vocês têm isso, pum, quebrou com displacement, deixou fair value gap, tirou liquidez aqui e quebrou esse ponto estrutural aí, esse swing point. Vocês têm um MSS. O mesmo aconteceu aqui. Isso aqui é um ponto estrutural, um swing point, porque daqui saiu esse movimento agressivo para cima, tirou liquidez, e o próximo movimento também foi um ligeiramente agressivo e deixou fair value gap, não é? E fechou abaixo. Ok? Em Certo, e alguns agora o MSS tem a mesma coisa, a mesma função que o Choker. Na realidade é só a burla que a Phantom fez para choque, né? Mas só que como o pai tem mais conhecimento, nesse caso o ICT, ele mostrou como é que um MSS deve se comportar. Tem que ter displacement, que é esse movimento agressivo bonito, e tem que ter fair value gap. Ele passou isso na mentoria dele de 2022, né? Então, muitos conceitos que hoje usa-se no Smart Money são conceitos que foram duplicados dos conceitos do ICT. Por que que eu digo isso? É simples, se vocês verem as mentorias de 2012, 2014, 2016, vocês encontram essas dicas todas. E o que é que esse pessoal fez? Como o conhecimento dele não estava acessível a todo mundo, ok? Pouca gente sabia, não é? Então, eles que tiveram acesso começaram a mudar o nome das coisas, né? Se vocês verem como o ICT marca order block, é muito diferente como o Vida Phantom marca um order block. Depois eles mudaram para supply demand. Só que eu já sabia o que é uma supply e o que é uma demand. E não é o que nós marcamos hoje em dia, eu falo sempre, não é supply demand, é order block. Eles mudaram para supply. Por isso é que muitos otários, muitos palhaços marcam assim. OB mais supply. Uau! Para quê? Por quê? Porque viram um mentor deles, também outro otário, a marcar assim. Não make sense. Ok? E ensinam estrutura, não ensinam perfil de mercado, não ensinam perfil. Alright? Não tem perfil de operação, estás a ver? Então, aqui, né, especificamente, mas cada um ensina como quiser, né? Mas é isso aqui, acho que vocês conseguiram entender, né? Então, se vocês pegarem uma parte das vezes, por exemplo, aqui, aqui, vê, ele criou uma nova range operacional. Ok, mas claro, ok, posso tentar vender? Não, você não pode tentar vender. Como eu disse, um caminhão a descer a colina é muito diferente de um Corolla. Por quê? Porque ele já atingiu esse level da range em tempo gráfico maior. Por que que você vai querer vender aqui? Vender até pode fazer um scalping de 10 pips, 15, right? You can sell. Mas você não pode tentar pegar 50 pips aqui, você é maluco. Em alguns casos funcionam, né? Alguns casos. Mas nós estamos aqui a levar em conta
não alguns casos, não há exceção, nós trabalhamos com a regra, nem que for 55% das vezes dá errado, então a regra manda. Eu falo sempre isso. Quando vocês estiverem a debater, quando vocês estiverem a argumentar, vão pelas percentagens que é comum, ok? Qual é a porcentagem qual é o motivo de divórcio em Angola? 56% das vezes é infidelidade das mulheres. Então aquilo é que manda, ok? Aquilo é que manda, porque porcentagem, ou seja, nós usamos sempre o macro, né? Ou seja, a maior parte como regra, e a exceção não usamos como o quê? Como dado, só se for para algum estudo específico, ok? É assim que funcionam as coisas. Só que nós, angolanos, somos burros, gostamos sempre de usar os nossos achismos para tentar nos parecer maiores em frente aos outros, que supostamente nos dá algum tipo de benefício. Na verdade, só te faz mais burro porque você não tem base nenhuma a tentar ganhar no argumento sem sentido nenhum com um outro burro, né? E, yeah, e é basicamente isso. Sem querer ofender ninguém, de certa forma, né? Alright. Então, no Euro US, no DIU nós tivemos essa visão e no Euro USD nós tivemos uma visão semelhante. Se eu pegar novamente essa zona aqui especificamente, eu até falei sobre isso. Para quem acompanha os meus vídeos, eu falo muito, né? Aqui tive uma zona acumulativa, aqui tive uma zona manipulativa, e eu aqui, para mim, já é de forma natural. Já não levo em consideração tanto o OTA, já não, é de forma natural, né? Ok? Eu tive o quê? Mais que 50% da zona, então estou dentro da zona de 0,6 e tenho aqui a mitigação nesse PDRA, nessa abertura de Fair Value Gap. Logo, eu poderia começar a comprar aqui, naturalmente, alright? Porque isso o quê? Acumulou, ok? Manipulou, então minha zona de compra é aqui, ok? Minha zona de compra é aqui, porque eu estou a expectar ele tirar este high e tirar este high, porque são os meus levels de liquidez, como eu disse anteriormente, né? Se ele encontra um PDRA tenta criar estrutura de alta e não consegue, logo aquela zona é uma zona com alta concentração de liquidez. Porque eles vão usar aquilo como base, que é para mandar o mercado mais para baixo e comprando mais liquidez. Isso é fruto do meu backtest. Não vão encontrar esse nome no livro. Isso é fruto do meu backtest. Até aqui alguma dúvida, manos? Então, mano, espero que vocês consigam entender bem. Ao analisar uma estrutura, vocês devem levar em consideração de onde ela vem, para onde é que ela vai, e para ela estar a retrair, onde é que ela mitigou. É muito importante vocês pegarem essa visão. Porque vocês podem estar dentro de uma zona de alta concentração de liquidez e isso já não vai ser um retreat, vai ser uma reversão, ok? É importante vocês pegarem também essa questão aqui do tempo gráfico maior. Então, de uma dealing range, vocês vão ter duas mudanças no estado de entrega de preço, como eu disse anteriormente. A primeira é quando ele encontra uma zona, né, que vai aumentar a quantidade de força compradora, que é uma zona de premium, ok? Uma zona premium, em que vocês vão tentar vender especificamente até pelo menos 50% da zona. Vocês vão começar a prospectar sell até aqui. De preferência aqui, ao prospectar em sales, vocês tenham entrado numa zona com liquidity ou tenham mitigado um PDRA. Isso acontece. Então, vocês vão tentar vender daqui até a zona de 50%. Aqui, já vender é perigoso, ok? A menos que a configuração vos mostre motivos para vocês venderem. Então, aqui é a primeira mudança no estado de entrega do preço, ok? Por quê? Porque ele cria uma nova range operacional que é essa baixa, alright? Que pode se transformar numa reversão. E aqui, né, que é especificamente quando o mercado sai dessa range de baixa para uma range de alta. E toda essa range que ele criou aqui vai se transformar em liquidez. Vamos chamar isso de sell side, ou seja, o lado de venda da curva, e vamos chamar isso o lado de compra da curva. Por que que eu digo isso? Porque em alguns casos, right, em alguns casos, vocês vão ter o que eu chamo de AMMXM, double. Ele vem aqui, tira a liquidez, de certa forma, essa liquidez externa e volta para dentro para tirar este low aqui e depois dispara para cima. Vocês muitas vezes vão ter esse tipo de caso, right? Então, até aqui alguma dúvida? Hum, ok? Olhem como é que o Gold respeitou essa zona, alright? Olhem como é que o Gold respeitou essa zona especificamente. Isso aqui está me cheirar a céu, ok? Isso para mim não está me convencendo, ele já subiu muito. Mas se ele, tipo, quebrar e continuar a subir, eu entenderia perfeitamente. E ia só me adaptar ao que o market está me dar, right? Então, ia só mesmo fazer isso. Ok. Mais alguma dúvida, manos? Posso parar para encerrar a live e passamos para das perguntas. Ok.
Alberto, Não, queria dizer que acho que por enquanto é tudo. fico muito feliz, mas espero que vocês aproveitem a turma relâmpago. Ok? Eu creio que a próxima aula, não é? Não se preocupem, né? Essa marcação aqui, aqui, né? Aqui, onde ver isso? Ok. Essa aula aqui de quarta-feira vai ser sobre Smart Money. Vai falar sobre PDRA, um pouquinho sobre Structure, nem vai ser repetitivo para vocês. É importante para vocês entenderem os PDRAs, uma Inverted Fair Value Gap, Break a Block, e não sei que order block, e conceitos sobre liquidez. Não serei eu a dar essa aula, infelizmente, ou felizmente, né? Que é menos trabalho para mim. E na semana seguinte vocês vão falar sobre perfis de mercado, porque você já tem tudo, como funciona o IPDA, já tem, os PDR já tem o conceito de liquidez. Logo já podemos formar perfil de mercado, right? E é claro, antes dessa aula aqui de Power of Three, na segunda-feira eu vou dar a aula equivalente, a aula geral sobre IPDA. Aí mesmo é que vão ver fumo correto, ok? Será na segunda-feira mais uma vez, né? Depois, modelos de entrada e gerenciamento de risco. Você já tem aqui um modelo formado para trade, praticamente. É só fazer um backtest, verem a aplicação, refinar e transformar em algo vosso, right? E na semana 3 mindset, vamos ter alguns convidados, claro. Backtesting, tirar dúvidas. E a quarta semana, novamente, extras, backtesting, dúvidas e correções. E depois de fecharmos o mês, nós teremos o quê? 2 semanas de aulas individuais. Vocês terão uma chamada por semana. Na primeira semana, uma chamada. Na outra semana, também uma chamada. Individuais durante especificamente 45 minutos. Ok? Aproveitem. Podem aproveitar, né? Podem aproveitar. Ok?